Sejam bem-vindos ao AEnfloCast, o podcast que se tornou indispensável para o empresário de São José, o podcast da AEnflo, a Associação Empresarial de São José. Este podcast fala não só de associativismo, de empreendedorismo, mas também de tudo que é do interesse de quem mora em São José e região. E hoje eu recebo aqui o presidente da AEnflo e CDL de São José, Gilberto João Heck. Recebo também Cíntia Pieri, vice-presidente e nova presidente da AEnflo e CDL de São José. Vamos falar sobre sucessão, sobre o que foi realizado nessa gestão que está terminando agora e a visão que nós temos, junto com a Cíntia, para tudo que vai ser realizado na próxima gestão, os próximos desafios da AEnflo e CDL de São José. Sejam bem-vindos, Gilberto, bom dia. Cíntia, bom dia. Eu falo bom dia, mas alguém pode estar ouvindo a gente de tarde, de noite, então, olá. Cíntia primeiro as damas. Oi, Edmilson, bom dia. É um prazer enorme estar aqui junto com o presidente Gilberto para a gente bater esse papo. Gilberto, seja bem-vindo. Sei que você gosta muito do microfone também, né? Eu adoro o microfone. Olá, Edmilson. Olá, Cíntia. É um prazer enorme estar participando desse podcast. Vai ser muito interessante, sim, com certeza. Que beleza. Bom, eu vou começar conversando contigo, Gilberto, para a gente ter um pouquinho de retrospectiva, de olhar para tudo que foi feito. Mas antes de falar de episódios, de fatos, eu queria falar sobre a tua sensação, o teu sentimento, né? Porque eu sei o quanto, nesse período como presidente, que foi construído, né, de tantos outros cargos anteriores, você se dedicou com muito carinho, com brilho nos olhos. Qual é a sensação de estar entregando, né, essa pasta? Qual é a sensação? Bom, Edmilson, a minha empresa ela se tornou associada da entidade em 1997. Mas em 2007 eu ingressei no associativismo. Então em 2007 eu entrei no Conselho Deliberativo e o tempo foi passando. Em 2012 eu cheguei a vice-presidente do Conselho Deliberativo. E numa gestão do Marcos Souza, em 2013, ele me convidou para ser um vice-presidente de assistência e serviços. Eu topei, aí fiquei 2 anos nessa gestão. Ele, na verdade, na reeleição dele, ele me convidou para ser o vice-presidente administrativo. Encerrando a gestão dele, entrou a presidente Nadir e me convidou para fazer assistência e serviço. E depois eu passei para vice-presidente de patrimônio. Mas eu confesso para ti que essa minha atuação dentro da diretoria executiva nessas 2 gestões, ela me deu assim uma oportunidade de entender mais o que é o associativismo e para que isso realmente serve. E isso caiu realmente numa condição de que eu senti mesmo que eu acho que eu estava participando de algo que era promissor, algo para fazer o bem para a sociedade, para fazer o bem para a classe empresarial, de um modo geral, né? E aí na gestão do presidente Inês, ele me convidou para ser o vice-presidente de Relações Institucionais. Ou seja, o primeiro vice-presidente na gestão. E aí no afastamento do presidente Inês, por momentos óbvios, questões particulares, eu assumi como presidente interino na gestão. Eu assumi em maio de 2022 e foi até junho de 2023. E em julho, eu fui eleito presidente da entidade, né? Então, de julho de 23 até dezembro de 25, eu estou aqui como presidente da associação. Mas o aprendizado ele é tão grande, mas tão grande, a dedicação que a gente tem no dia a dia, as surpresas que temos, os desenrolares, enfim, são tantas coisas que acabam te dando um conhecimento muito amplo. Eu costumo dizer, Edmilson e Cíntia, que eu fiz uma faculdade e ela levou 4 anos. E eu, no período de 4 anos, eu fiz 2 faculdades, para não dizer 3 até. Porque é muito conhecimento. Você acaba fazendo coisas que você nunca tinha visto. E a questão da dedicação, do comprometimento, isso realmente foi
assombroso. É claro que nessa gestão de Misso e Cíntia, eu não posso deixar de destacar realmente a confiança que a gente acabou adquirindo, né, no Conselho Deliberativo, que nos deu todo o apoio, enfim. Mas é muito gratificante você concluir uma gestão que, vou chamar de uma gestão de sucesso. A dedicação, ela é com certeza maior do que você imaginava, né? Quando a agenda começa a acontecer, pedidos de reuniões, solicitações das mais diversas, em algum momento você arrependeu de estar na presidência? Em algum momento pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha, que pergunta sensacional, cara. Não, eu acho que isso passa, eu acho que não só para mim, mas a Cíntia vai passar por esse momento também e vai ter muitas Cuidado vezes... para não assustar a Cíntia agora. Mas faz parte do processo. Eu acho que todo mundo que encara um desafio como é ser presidente de uma associação com o porte, né, da Enfro e da CDL de São José, não é assumir assim da noite para o dia, realmente requer muito comprometimento e, sem sombra de dúvida, já aconteceu algumas vezes, sim. Eu de pensar um pouquinho, né? Cíntia, eu brinquei, mas eu sei que você acompanha já de muito perto há muito tempo. Inclusive, a forma como essa sucessão foi construída é muito legal, né? Com muito carinho, com muita admiração, com muita presença. Nos últimos meses, a tua participação ficou ainda mais intensa, inclusive na agenda do Gilberto, né? Participando de bastante eventos. Uma sucessão muito bem preparada. É como se o Gilberto estivesse apresentando uma debutante no baile, né? Assim, olha, a minha sucessora é essa aqui. Foi muito bonito, todo mundo percebeu isso, foi muito bacana. E a decisão é muito corajosa de assumir uma pasta como essa. Como é que foi teu processo de decisão? Bom, não vou dizer que estou arrependida. Ainda. Ainda bem. Mas eu quero até aproveitar para agradecer, né, o presidente Gilberto pela confiança, pelo apoio. A gente realmente passou por muitos momentos desafiadores aí juntos, né? Eu como vice-presidente acompanhei bastante aí toda a trajetória do Gilberto. E também dizer que eu tô no associativismo praticamente igual, 2007, só a diferença é que eu comecei no núcleo de jovens. Comecei lá em 2007 no núcleo de jovens e aí a gente acaba, eu digo que eu acho que a gente é picado por esse bichinho do associativismo, né? Não é para qualquer um, sabe? Porque tem que ser altruísta, tem que se dedicar, tem que às vezes deixar um pouco a família de lado, os negócios de lado, porque realmente a entidade é muito grande, né? Somos quase 4.000 associados, então a responsabilidade também é desse tamanho. E de fato a gente falava antes aqui, né, Gilberto, que essa semana, por exemplo, a gente tem evento todos os dias. E alguns dias 2 eventos ainda, né? Então, mas assim, eu estou muito feliz, principalmente com a maneira que o presidente conduziu a sucessão. Eu acho que essa fala é muito importante quando ele diz do apoio do conselho, porque o presidente Gilberto ele conquistou isso, né? Tanto o apoio do conselho, quanto também uma parceria, uma união bacana também com a prefeitura, que no fim a gente também acaba ao mesmo tempo precisando da prefeitura, ao mesmo tempo ajudando, né? Só agradecer o presidente Gilberto pela confiança, por tudo, e dizer que eu me sinto preparada. Eu acho que foi construído isso ao longo desses 18 anos. A exemplo do Gilberto, eu também passei pela diretoria de capacitação lá da época do Odílio ainda, diretoria de capacitação, depois de eventos, depois fiz 13 edições da mega liquidação, né? Participei bastante aqui da construção do Conecta, que a gente vai falar mais para frente também. E hoje me sinto preparada para esse desafio aí. Vamos. O curioso é que, nesse caso, quando você se sente preparada, significa assumir a possibilidade de enfrentar situações para as quais não está definitivamente preparada, né? É verdade. É estar pronta, é estar apta, é ter coragem. E claro, toda a experiência, toda a preparação, está preparada de fato, né? Mas ainda assim surpresas virão, né? E uma coisa importante também de ressaltar é as pessoas que estão com a gente, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu posso dizer assim que eu escolhi para estar comigo na nova diretoria pessoas que realmente eu gostaria que estivesse comigo. Pessoas que eu acredito que vão somar, que vão me ajudar, porque eu acho que se a gente divide essa tarefa, o piano fica um pouco mais leve, né? Então, eu acredito muito que eu escolhi pessoas muito certas,
é um misto assim de pessoas que são presidentes de empresas enormes, com pessoas que têm empresas pequenas, com visões diferentes, com olhares diferentes. Eu acho que essa mistura aí vai ser muito boa. Eu quero voltar a falar sobre isso depois, até para a gente perceber as mudanças que estão sendo feitas, as novas diretorias que surgiram. Já vamos voltar nesse assunto aqui. Ainda hoje, ainda nesse episódio, só para a gente assumir o compromisso de não esquecer de alguns assuntos aqui. Vamos falar sobre o protagonismo da nossa associação em alguns assuntos relevantes demais para a nossa região, como o contorno viário e outras situações. Mas eu quero pegar uma deixa que a Cíntia comentou aqui da construção que foi feita de relacionamento na tua gestão, Gilberto, com o Conselho também, mas com órgãos públicos, sobretudo. Isso foi muito fortalecido, né? A relação com a Prefeitura, como a Cíntia mencionou, também a relação com a segurança, né? Com órgãos de segurança, como a polícia. Como é que foi essa construção? Bom, Edmilson, no Conselho Deliberativo, eu confesso para você que eu era uma incógnita quando assumi por ser o primeiro vice-presidente de Relações Institucionais. E eu fiquei 1 ano e 2 meses como presidente interino. Esse período, a gente conseguiu mostrar ao Conselho Deliberativo o que a gente estava fazendo de bom. E com isso a gente acabou ganhando a confiança. Então, isso foi muito importante. Esse período foi um período de adequação, Cíntia, que deu para o Conselho Deliberativo dizer, não, eu vou apostar e esse cara vai ser o próximo presidente. Com o poder público, eu acho que qualquer ACI, não interessa se é de bairro pequeno ou de município pequeno, desculpa, principalmente o grande, ele tem que ter uma boa relação com o poder público. Poder público e privado, eles têm que caminhar juntos. Saber criticar no momento que tem que ser criticado e também aplaudir no momento que deve ser aplaudir, né? Então essa é uma ponte muito importante, esse relacionamento. E eu tenho um prefeito que numa posse de uma ACI, ele estava presente e ele fez um comentário assim, ó. Eu ganhei uma secretaria que eu não preciso pagar. Interessante a visão dele. Muito interessante. Verdade, mas é verdade. Porque nós trabalhamos, não é só para o nosso associado, nós trabalhamos para o município, para a região toda, região metropolitana aqui. E acaba que a associação ela enxerga coisas que a prefeitura pode demorar muito mais a enxergar, né? A gente está com... Só em número de associados, a gente tem 4.000 empresas. Imagina todo o relacionamento que essas empresas têm. Então nós estamos de fato dentro das comunidades, dos bairros, vendo as coisas que podem estar mais distantes do poder público. Então, de fato, se há uma relação saudável, todo mundo ganha, né? Exatamente. Sobre a segurança pública, eu vejo que é um cuidado que a gente tem, né? Uma bandeira que está cada vez mais necessária de se levantar aqui em São José, e é outra aproximação que foi feita. Segurança pública, ela é uma dor do Brasil e do mundo, né? Porque é incrível. Tem estados que conseguem realmente se dar um pouco melhor nessa condição, mas nós, de fato, aqui em São José, realmente a gente tem uma preocupação muito grande, porque nós somos um povo, eu não vou dizer mais educado, porque não está ferindo outros, mas nós somos um povo diferente de outros estados. E Santa Catarina, com certeza absoluta, ela passa por um momento hoje muito preocupante nesse quesito. É claro que o poder público, com o nosso apoio, a gente está tentando soluções viáveis para que isso realmente não se estenda, né? Então essa é uma dor, sim, de todos, do Brasil inteiro, enfim, mas com certeza, Edmilson, aqui em São José, a gente tem essa relação realmente numa condição de que dessa troca de ideias, isso é um fator muito importante para que a gente não deixe que isso se vai com muita facilidade, né? Sim, não dá para deixar enfraquecer esse assunto, né? Só contribuindo na parte da segurança, a gente está ajudando a polícia a criar a rede de vizinhos do comércio. Então é bacana, a rede de vizinhos já funciona muito bem na parte residencial, né? E agora o comandante então nos procurou para que a gente fosse o fomentador disso, né? Então a gente já fez a primeira reunião, foi bacana,
E agora tem toda essa sensibilização para que os comerciantes eles entrem, participem dessa comunidade e se ajudem, né? Acho que isso é um passo bastante importante. Qualquer tentativa nesse sentido que a gente vai fazer, embora alguma dela pode ser que não tenha muito sucesso, mas ela vale a pena. Cada tentativa é um aprendizado. Perfeito. Que bom que você lembrou, Cíntia, porque a Rede de Vizinhos é um movimento que está começando, a largada foi feita muito bem, mas tem muito a crescer, né? E aí, com certeza, é um movimento que vai trazer resultados efetivos para esse assunto. Cíntia, vamos falar um pouquinho sobre nova gestão? Primeiro eu quero resgatar um pouquinho. Você mencionou ali muitos e muitos anos de associativismo. Aliás, eu quero registrar aqui, porque nem todo mundo que nos acompanha está envolvido no associativismo. Então, não custa lembrar que quem se envolve numa associação como esta, como diretor, como presidente, como conselheiro, é uma atividade voluntária. E é curioso que a gente entra no associativismo pensando no nosso negócio, pensando em networking, pensando nos benefícios que uma associação como essa oferece. São mais de 40 benefícios. E quando a gente se permite se envolver mais, a gente percebe que tem algo muito maior, né, que a gente pode contribuir, que é para a sociedade de fato. E essa visão é que torna alguém um diretor, um presidente, um conselheiro. Então, esse processo teu de amadurecimento dentro do associativismo, como empresária, como mulher, como foi, Cintia? Eu até vou te confessar que quando eu entrei no associativismo, até foi a instituição ela estava criando o núcleo da confecção. E aí me chamaram para fazer parte. Só que esse núcleo da confecção ele não vingou, não deu certo. O pessoal não queria muito se ajudar. E aí entrei no jovem e tal, mais com essa coisa assim, vou ver o que é, vou ver como é que é, né? Só que quem tem um pouquinho mais de veia de associativismo, quando vê já está fazendo as coisas, né? Exato, se envolve. E aí a gente se envolve. E vou te confessar uma coisa. Quando eu estive à frente da mega liquidação por esse tempo todo, uma vez a prefeita Adeliana recebeu um prêmio do Sebrae pela mega liquidação. E isso deu um burburinho lá na diretoria na época, porque eles diziam assim, porque isso é um absurdo, porque nós é que fizemos e tal, como é que a prefeita vai ganhar um prêmio em cima disso? Aí eu falei assim, mas gente, olha só, o meu prêmio eu já ganhei. Lá no dia da feira, quando acabou, e teve uma das expositoras, das lojistas, ela veio e falou para mim assim, ó, ai, Cíntia, muito obrigada. Eu vendi em 3 dias o que eu não vendi no mês inteiro na minha loja. Salvou o meu negócio. Agora eu consigo respirar. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço de saber que o que tu está se dedicando, que dá trabalho, que é dispendioso, tudo. Mas tu saber que tu fez a diferença na vida de alguém, que tu ajudou o negócio de alguém, não tem preço. Né, Gilberto? Saber que a gente impacta positivamente. E aí, é claro, né? As pessoas que a gente conhece quando o presidente fala em que isso aqui é uma faculdade, é porque a gente aprende a como lidar com as adversidades, as coisas que aparecem, como tu falou, que a gente não está esperando, né? A gente saber do tamanho da nossa responsabilidade, porque isso não é nosso, né? A gente está administrando algo que é de 4.000 associados. Temos todo que a gente tem que prestar conta com o conselho, então é tudo muito, muitas coisas que a gente precisa estar atento, mas quando tu vê que faz a diferença para alguém, isso a gente esquece todo o trabalho que a gente teve, né? E fora o conhecimento, o network que a gente faz aqui, o relacionamento, isso eu acho que é impagável, né, presidente? As pessoas que a gente conhece, saber que tu tem abertura no Sebrae, na prefeitura, tem o telefone, liga, enfim, a gente poder conhecer pessoas e pessoas que a gente daqui a pouco, tu falou, né, a gente entra por causa do negócio, não é que eu vou se entrar com esse espírito de que eu só quero ganhar, Sai logo. Não fica. esse não fica. Não fica. Agora, lá na frente, por fruto do teu trabalho, das pessoas que tu conhece, isso vai refletir sempre no teu negócio. Quem mais entrega, mais colhe. Nossa, é impressionante como o associativismo devolve, né? Devolve. Agora, falando sobre gestão, novas diretorias, qual foi a visão, Cíntia? Porque é muito bom você ter essa proximidade tão grande, ter feito parte dessa gestão, inclusive o Conecta aqui, a gente diz que você é a mãe do Conecta, né? Tocou esse projeto. E aí,
olhar para tudo que funcionou, pensar o que a gente pode, quais são os espaços que ainda precisam ser ocupados. E aí surgiram diretorias novas, como a do MEI, a diretoria de relações empresariais, que tem a ver com os núcleos empresariais também. Como é que foi essa composição, essa visão? Isso. Na verdade, a gente está fazendo uma continuação do trabalho do presidente Gilberto, né? Mas a gente entende que também, de repente, tem alguns espaços até com essas pessoas novas que estão vindo, ideias novas, que a gente pode ter alguns pontos de melhoria, né? Então, a gente criou a Diretoria de Educação e Desenvolvimento, um olhar mais próximo, assim, dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, né? Dar uma outra cara para isso. A gente criou a diretoria do MEI, porque no nosso entendimento, o MEI, ele é um negócio que ele precisa de muita atenção, né? O microempresário, ele precisa muito de ajuda, muito mais do que o grande. Só em parênteses, antes de você continuar, isso é muito importante porque eu vejo, a gente que está na rua, às vezes percebe que tem empresários de pequenos negócios, é o meu caso, por exemplo, mas tem muitos empresários que olham para a associação porque tem um prédio incrível, bonito, com muitas soluções, tem esse espaço aqui que está nas redes sociais, é moderno, convite ao digital, e aí acham que é distante da realidade deles, do negócio deles. E isso é um dos grandes desafios da gente mostrar que a gente está próximo do pequeno também. E por isso é genial ter uma diretoria de MEI. Aqui tem grandes indústrias, que tem milhares de funcionários, mas tem o eu presa, tem, né, a pessoa que tem lá uma clínica de estética pequenininha, que é só ela trabalhando, que tem seu MEI ou já virou simples, mas enfim, aqui há um espaço para pegar na mão do empresário e ajudar a crescer. Então, eu quero só reforçar o convite, até com essa visão que a Cíntia tem, de olhar para o MEI de forma um pouco mais estruturada, não que a gente não olhasse, a gente sempre olhou, mas agora de uma forma ainda mais estruturada, para convidar você que tem um negócio de repente menor e que não entende o que acontece aqui dentro, vem conhecer. Você vai ver que vai ter o suporte, vai ter espaço para você crescer aqui dentro. É o caso da Dani, eu gosto de contar, a Dani, minha noiva, começou aqui como MEI/funcionária, porque ela estava como funcionária, mas era por PJ, né? E aí virou simples, teve que contratar, e no começo ela dizia, meu Deus, ela se assustava, porque o tributo é diferente, agora eu vou ter que ter uma contabilidade, e de repente a empresa dela nos últimos 2 anos cresceu muito, e ela disse, nossa, nada disso seria possível se eu não estivesse aqui dentro. Que eu olho para o lado, tenho com quem falar, tenho quem me ouve, quem entende o que eu estou passando, que já passou pela dor do crescimento. Então, só para reforçar essa ideia da diretoria de MEIs, pode continuar, Cíntia, desculpa a interrupção. Não, imagina, eu acho que merece mesmo um reforço, porque o nosso principal papel é ajudar o nosso associado, né? E principalmente o pequeno. O pequeno, ele precisa de braço, de mão, de consultoria, né? E a gente tem muitas parcerias com o Sebrae, com outras. A gente quer trazer umas universidades aqui para dentro também. Então, vem coisa boa por aí. Aí a gente criou também a diretoria jurídica para dar um apoio a mais na gestão. A gente criou a vice-presidência de relações empresariais, que na verdade foi uma mudança no estatuto já, né? Não foi eu que criei isso, mas vem reforçar também a importância de um dos pilares da nossa gestão, que é o fortalecimento dos núcleos, né? A gente acredita muito que... Mas aí já vou entrar nos pilares, uma coisa de cada vez. Mas é isso, então o nosso principal diferencial, não que não tenha sido feito, né? Mas é uma luz em cima do associado, colocar o associado no centro do nosso planejamento, da nossa estratégia, e olhar para ele buscando entender o que ele precisa, quais são as dores, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso associado. E aí vem a ideia desenvolvida dos 5 pilares, que é o que a gente vai trabalhar durante essa gestão. 5 pilares, já vamos falar sobre eles. Deixa eu voltar aqui ao Gilberto para a gente lembrar um pouquinho de grandes feitos, né, dessa gestão. Então a gente tem um calendário de eventos muito ricos. Nesse calendário, o Prêmio Inovação é um destaque, né, que foi criado e dá espaço e também incentivo para que as empresas possam continuar inovando e que entendam mais o que é inovação, porque geralmente a gente associa inovação a grandes mudanças tecnológicas e o prêmio convida a um olhar diferente, que pequenos processos podem gerar grandes resultados, pequenas mudanças. O calendário também envolve as nossas festas, São Feijão e tudo mais, mas sobretudo, Prêmio Inovação, presidente, ele está conectado de verdade com esse espaço aqui, né? E é um olhar que a associação tem muito grande para impulsionar o empresário a fazer algo novo para ter melhores resultados.
Deixa eu voltar só um pouquinho À vontade. no que a Cíntia estava falando. Nós estávamos falando sobre sucessão. Eu conheço a Cíntia já de algum tempo e muito bem da sua dedicação. E na minha gestão, a gente pegou uma entidade que ela estava assim, com esse prédio realmente lindo, maravilhoso, mas ele estava meio oco. Precisava de algo para realmente dar uma cara, de um suporte melhor para o nosso associado. Eu me lembro muito bem que eu sabia já que a Cíntia tinha uma pretensão de ser um dia presidente da entidade. E eu perguntei para ela, tu queres ser mesmo? Ela assim, quero. Aí eu falei para ela, então nós vamos trabalhar sim para isso. Primeiro, Edmilson, você tem que ter um presidente que quer ser. E a Cíntia queria ser. Isso é o fator primordial, né? Tem coragem e faz um trabalho realmente, fez e está fazendo ainda, um trabalho muito importante nessa gestão. Falando do Conecta, nós precisamos fazer algo diferente para mostrar para o nosso associado que a entidade existe e que eles precisam realmente de um apoio, de um braço forte. Quando nós começamos a falar em melhorar o nosso relacionamento com o CDL, a Cíntia já, isso é comigo, e ela abraçou essa causa. Nós começamos a trabalhar no que nós poderíamos fazer de melhor para o nosso associado, mas que ele não tivesse assim custo, mas que ele tivesse um aprendizado com o que a gente tem aqui para oferecer para ele, que são as capacitações, enfim. E começou a nascer uma ideia de criar um co-work, alguma coisa assim mais simples, e a Cíntia já foi um pouquinho mais além, né? E viu que nós podíamos fazer coisas realmente que não tinha em São José, realmente uma sala, o Conecta 360, se você correr São José, e até alguns locais nele, você não encontra uma área com essa qualidade. E a Cíntia buscou essa pasta para ela e ela assumiu. Tanto é que nasceu o Conecta, olha que coisa linda que é isso aqui. E com certeza absoluta, eu não tenho dúvidas disso, que a Cíntia vai fazer um trabalho, vai melhorar esse relacionamento entre lojista e CDL de São José, porque eu costumo dizer que quando a gente faz uma casa grande e mobília, ela, nos primeiros passos, assim, ela vai dizer, pô, isso eu podia ter feito diferente aqui, diferente ali, e vai ajeitando. E é isso que nós vamos fazer aqui no nosso Conecta. Tem 1 ou 2 pontos que ele precisa ser melhorado, e a Cíntia já sabe disso, e ela vai fazer esse ajuste, com certeza vamos conseguir o nosso objetivo. Sobre o prêmio a Enflo de inovação. Isso foi uma ideia minha, inclusive, porque a gente precisava dar para o nosso associado uma questão dele ser reconhecido. Edmilson, eu estou aqui na entidade já há um bom tempo e pode ter certeza, a entidade não trabalha para buscar dinheiro para os cofres da entidade, nós trabalhamos para atender o nosso associado. Para isso, nós temos que ter suporte. E o Prêmio Enflo de Inovação, você não paga nada. E é um belo de um evento. A gente traz palestrantes, enfim, de grande porte, de grande renome, e o Prêmio Enflo ele leva em torno aí de 3, 4 meses. É um trabalho realmente árduo, um trabalho muito dedicado. Nós montamos comissões, enfim, para elaborar esse prêmio, e com certeza absoluta eu acho, na minha visão, que ele vai ficar. Isso é um reconhecimento muito importante. Todas as empresas que participam, eles ficam encantados de ser sabedores de que eles fazem algo novo todos os dias, basicamente, e não sabem o que é. E as poucas coisas que você acaba fazendo de mudança na sua empresa é uma inovação. Mas o empresário acaba, isso não é nada, enfim. Mas qualquer mobília que você mexe, qualquer acessório que você mexe no seu escritório, no seu área de atendimento, que facilite, que ajude o fluxo, enfim, que ajude no seu faturamento, isso é inovação. Então, muitos não sabiam o que faziam de inovação e, na verdade, faziam grandes inovações. Isso eu estou falando dos casos pequenos, né?
O prêmio é de fato um convite para perceber isso, né? Muito mais do que recompensar, reconhecer, ou até mais é conscientizar o empresário, porque aquele que eventualmente foi para o prêmio e não ganhou, ainda assim ele entrou no movimento de percepção da própria empresa, de consciência, que pode ser muito importante depois, né? Inovação, eu costumo dizer que qualquer mudança que gera resultado é inovação. Mudar só por mudar é invenção. Sim. Né? E eu vejo como que o empresário que participa do prêmio tem um orgulho tão grande de mostrar. Eu participei há uma semana ou duas de um podcast do Samuca da Big Pan, que ganhou o prêmio Inovação, acho que no último ano. Tá lá no podcast dele, o troféu do prêmio Inovação faz parte do cenário dele. E ele tem orgulho de mostrar aquilo. Tá muito bacana ver o que acontece quando as pessoas têm um olhar mais carinhoso, mais generoso, acabam se motivando a fazer melhor ainda nos seus negócios, né? O prêmio Inovação tem uma relevância muito grande. Claro que a gente fez 3 edições e está num processo de aprimoramento. Temos que inovar no prêmio, né? Mas é um processo que é sensacional. Você ia falar alguma coisa, eu vi que você se movimentou assim, Né? e contribuir. É porque, já que estamos falando da atual gestão, só não queria que a gente esquecesse de falar de um feito muito importante, que foi o prêmio que nós ganhamos, a Influ, Excelência. de excelência, né, presidente? Eu acho que é um prêmio muito importante, primeiro porque ele não é um prêmio que a gente concorre com ninguém, é um prêmio de evolução, aonde a gente está e aonde a gente vai chegar. Então, ano passado a gente ganhou 125 pontos, que é o primeiro degrauzinho ali da escada, e esse ano, quinta-feira agora, o presidente vai lá receber os nossos 250 pontos. Então, até para explicar um pouquinho, né, é um prêmio relacionado com a Fundação Nacional da Qualidade, onde vêm avaliadores e vão identificar nos nossos processos de gestão, né, se estão aplicados os fundamentos, os critérios e fazem uma avaliação. E aí, se a gente consegue cumprir tudo, a gente ganha. Então, quero aproveitar para dar os parabéns ao presidente Gilberto, porque realmente isso talvez poucas pessoas conheçam, mas é um prêmio bastante importante e que tem todo o teu lado aí por trás de tudo isso. Resultado de liderança, né? E é um prêmio que mostra pra gente outro lado, aquilo que o presidente fala, que estar no associativismo é uma faculdade, né? Então, se a gente está falando de um prêmio de excelência em gestão, o quanto a gente não aprende estando aqui para a gestão das nossas empresas, né? É outro benefício que se tem de estar com envolvimento, dedicação a uma associação como essa. Cíntia, vamos falar dos pilares? Os pilares a partir de 2026, que são continuidade, né? Mas também algumas mudanças de prioridade, né? Na verdade, como a gente tem participado e principalmente na última gestão bastante ativamente com o presidente Gilberto, a gente já começa a identificar algumas coisas que já vêm sendo feitas também por essa diretoria, mas que a gente quer dar um pouco mais de foco, né? Então, o primeiro pilar é representatividade, que como tu falaste no começo, o presidente Gilberto faz muito bem, mas a gente colocou em evidência porque é muito importante, quando a gente coloca o nosso associado no centro da nossa estratégia, é muito importante que o associado realmente se sinta representado e que a gente consiga identificar, enxergar quais são as demandas, quais são as causas importantes do nosso associado que a gente precisa brigar, eu digo, né, brigar entre aspas, por eles. Então o presidente Gilberto já faz muito bem isso, a gente quer reforçar como um dos principais pilares. O segundo pilar é o desenvolvimento comercial da entidade, no sentido de buscar novas parcerias, novos benefícios, novas soluções, entendendo o que o nosso associado precisa e o que a gente pode oferecer que a gente já não oferece, né? Porque hoje a gente já tem aí praticamente, acho que são 40 soluções, né, presidente? Das mais diversas, e aonde que a gente pode melhorar um pouquinho mais nessas soluções. Até porque isso também é a sustentabilidade financeira que a gente precisa para deixar toda a entidade de pé. O terceiro pilar, que tu conhece muito bem, estás na pasta, inclusive, que é o pilar da comunicação. É um grande desafio, tu sabes, né, presidente? Como que a gente, eu gosto de dizer, como que a gente chega no coração do nosso associado, porque hoje a comunicação, a informação
todo mundo tem acesso a tudo na palma da mão com os celulares, né? Como que a gente vai conseguir melhorar esse nosso relacionamento com o nosso associado através da comunicação? Esse podcast é um exemplo, Exato. né, de como que a gente consegue, de maneiras diferentes, chegar no nosso associado e com isso entender o que ele precisa, enfim. Porque a gente vem falando disso, né? A gente faz tanta coisa bacana aqui e às vezes tem um amigo nosso que é associado que a gente diz assim: eu vi no teu Instagram o que era aquilo que aconteceu ontem. Poxa, a pessoa é associada, a gente comunica muito, mas às vezes não chega na pessoa certa, não É sei. um desafio eterno, sempre tem que aprimorar. E é um desafio teu. Nosso, mas sob o teu comando aí. Estamos no terceiro, né? O quarto pilar, então, é o fortalecimento dos núcleos setoriais. Hoje nós temos 9 núcleos funcionando. Temos o desafio aí de abrir pelo menos 3 núcleos novos, né, no ano que vem. Com isso, nós temos uma vice-presidência que não existia de relações empresariais, que está voltada para isso, né, voltada para esse desenvolvimento, esse fomento, esse fortalecimento dos núcleos, porque a gente entende que os núcleos são a porta de entrada da entidade, os núcleos são a maneira que o associado, qualquer associado que acabou de se associar hoje, pode participar da entidade, conhecer a entidade, fazer relacionamento de valor, desenvolver o seu negócio através das capacitações, através do que é o núcleo, né? Então, só que precisaria de um podcast inteiro para a gente explicar e entrar mesmo no detalhe de cada núcleo e do que acontece. Mas nós somos frutos do núcleo, né, Edmilson? Hoje, na nossa diretoria nova, nós temos aí, eu acho que, não vou dizer que é a metade, mas eu acho que quase a metade dos diretores, vice-presidentes são provenientes dos núcleos. Então, a gente entende a importância e, por isso, vai ser um pilar importante para a gente desenvolver na nova gestão. Por último, e não menos importante, o nosso pilar é o fortalecimento, o crescimento, o desenvolvimento do Conecta 360. Conecta 360 está fazendo 1 ano agora, em dezembro. Faz 1 ano que a gente esteve aqui no podcast falando, lembra? Da inauguração do Conecta. E já é uma realidade, já funciona muito bem, já vive lotado, mas ele ainda está faltando, como diz o Gilberto, aquele ajuste fino, né? Da gente olhar nesse 1 ano o que funcionou, o que não funcionou. E, acima de tudo, a gente ligar o nosso associado a ferramentas, a tudo que o Conecta pode oferecer, né? Essa grande caixa de ferramentas acessível ao nosso associado. Então, a gente tem aqui o estúdio podcast, a gente tem o estúdio de fotos, que, aliás, está lindo ali, decorado no cenário de Natal, com a ideia de que o nosso lojista ele pode vir aqui, sim, né, fazer suas fotos, fazer uma campanha de Natal bonita, totalmente de graça. Então, o Conecta ele vem para ser esse ecossistema de transformação digital, vem ajudar as empresas a enxergarem um potencial de inovação. Eu até acabo sendo repetitiva, mas é um exemplo que eu gosto de dar. A gente não vai hoje, a gente está viajando, a gente não vai no restaurante sem dar uma olhadinha no Instagram. Né? Por quê? Para ver como é que é a cara do prato, para ver se eu me agrado, para ver como é que são as pessoas, a fachada, enfim. Então, minimamente, hoje a gente tem que estar presente no digital. Então, o Conecta 360 ele vem para ser essa grande caixa de ferramentas e a gente quer dar uma atenção ainda maior para que ele realmente cumpra o propósito que ele foi criado. Então, eu acho que se a gente conseguir cumprir essa agenda aí dos 5 pilares, né, presidente, a gente vai conseguir caminhar um pouco mais e ajudar cada vez mais o nosso associado, que no final do dia é por isso que a gente está aqui, né? Por causa do nosso associado. Perfeito. Quero só deixar um assunto aqui para a gente passar rapidamente por ele, mas é muito relevante, antes de entrar numa outra questão que envolve vocês dois. Mas como nós temos a missão, como associação, de sermos protagonistas na nossa região, nós precisamos escolher com muito cuidado as bandeiras, né? Tem um movimento aqui que é o Voz Única, que nós fazemos parte, né, como um movimento maior, que aponta diretrizes para a gente encaminhar ao poder público. O contorno viário foi uma grande bandeira que nós levantamos e ainda na tua gestão, presidente, pôde comemorar, né, a participação da Enflo e a entrega do contorno viário. E aí, na sequência, o assunto permanece porque tem a 281 pela frente que tem muito a ser feito. Sim.
São bandeiras realmente que a nossa associação ela representa com muito carinho, né? Assiduamente a gente está sempre ligado e tudo que aconteça nessas bandeiras a gente está ali de olho. O contorno viário, na verdade, já ficou aí 12 anos para ser executado, né? E sem sombra de dúvida nós nunca deixamos de estar realmente acompanhando. Foi um feito muito importante, era uma necessidade. E notamos sim, Edmilson e Cíntia, que melhorou muito. Eu que ando diariamente aqui na BR-101 e eu sinto que esse trecho era muito, muito mais complicado. Os caminhões, enfim, só o fato metade desses caminhões, ou um pouco mais, não circulando pela nossa BR-101, nesse nosso trecho, realmente foi uma ajuda muito grande. Edmilson, falar sobre um pouquinho de 281. Isso realmente é uma outra dor de cabeça. Mas eu vejo que nós estamos muito próximos de resolver numa questão de um apoio, inclusive, do governo do estado. A Prefeitura de São José está se doando de uma maneira muito positiva. O prefeito Ovino trabalhando numa questão para que a gente consiga resolver isso. O vice-prefeito Michel, nós temos feito reuniões seguidas. Inclusive, a Enflo, ela criou uma comissão interna nossa e também com empresários da região. Empresários que realmente passam o trabalho, porque estão, não só aqueles empresários que estão localizados e situados na 281, mas também os que transitam, né? Nós temos empresas, por exemplo, que a Alexandre Turismo, ela sai todos os dias da garagem ali, 400 e poucos ônibus, todos os dias. E são ônibus grandes que têm dificuldades até para fazer o trajeto. E uma das maiores dificuldades que a própria Intelbras, CEPAC e outras empresas da região são com os caminhões bitrem. Ele sai da alça de contorno, acesso ao 281, acesso a empresas, enfim. No retorno, eles não conseguem mais acessar do lado à esquerda para voltar para a alça de contorno. Aí eles passam um perrengue, porque no fluxo é tão grande ali e a falta de espaço para fazer essas manobras, o caminhão acaba pegando canteiros, enfim, 2 faixas do outro lado para todo o trânsito. E para não acontecer isso, por causa de acidentes, que realmente o risco é muito grande, eles pegam para a direita, vêm passar aqui em volta do Shopping Continente, dá a volta. Às vezes é mais fácil ele seguir direto pela BR-101 do que voltar pela alça do contorno. Então, tendo essas dificuldades, a reclamação do nosso associado, nós entramos em contato, sim, com a prefeitura. E aí, como eu falei, realmente nós estamos muito próximos a resolver essas dificuldades. Vai ser implantado na 281 4 rótulos. Num trecho de 4.000 metros, 4 rótulas, e vai ser feita também uma ponte de acesso que vai sentido a Maruí. Então, existe também um projeto grande, só que não sei se não vamos conseguir contemplar, talvez nesse primeiro módulo, mas que é uma alça de acesso à BR-101 via norte. Quando sai aqui no Shopping Continente, hoje você tem que dobrar à esquerda, dobra a esquerda de novo, debaixo de um viaduto e carretas para o trânsito na manobra. Então a gente quer fazer uma alça de acesso que sai direto aqui da 281 e acessa a BR-101 via norte, sem passar pelo viaduto. Não envolve grandes obras no começo e já dá grandes soluções, né? Muitas soluções. Isso são coisas que eu vou chamar assim de paliativo para melhorar a necessidade, mas que vai ser de grande importância e grande relevância. E a Enflo e a CDL estão participando assiduamente desse processo. Que beleza. Reta final do nosso podcast, eu quero trazer um assunto que eu acho muito pertinente e que nós não temos o hábito de contemplar, às vezes, no nosso podcast, porque a gente está aqui sempre com o espírito do associativismo, que é muito mais ampla a ideia de contribuir para a sociedade, para o associado. A gente fala um pouco da gente. E eu quero hoje abrir esse espaço para entender melhor a história de cada um de vocês como empresário, porque a gente precisa
também pagar as contas, e também não só isso, que as pessoas entendam de onde vem, né, essa vontade de contribuir, essa força, essa visão como empresário. Então, vou começar pela Cíntia, né? Eu quero saber da tua história, Cíntia, como empresária, e como isso se conecta ao associativismo. Bom, eu nasci dentro de uma confecção, né? A confecção do pai começou em março de 77 e eu Pierre nasci Sports. em agosto de 77. Vamos dar os nomes para facilitar a compreensão das pessoas. Pierre Sports, isso. E a Pierre Sports ficou 40 anos no mercado, né? E aí, em determinado momento, o pai cansou, resolveu parar. Só que resolveu parar e começou a ficar meio doente em casa, assim, sabe? Não acostumado a ficar parado. E eu já na PR, eu fazia toda a parte comercial. Então eu tinha bastante clientes que ficaram órfãos, vamos dizer assim, né? Que ficaram... Até cheguei a fazer uma parceria com uma outra malharia e tal, mas aí não tinha o nosso DNA, não tinha o nosso jeito, enfim. E aí, em 2019, eu abri a Fanatic Uniformes. E hoje o pai trabalha comigo. Meu estagiário de luxo, eu digo, né? Então, é muito bacana, uma empresa familiar, assim, a gente tem bons clientes, né? Uma empresa pequena, mas uma confecção bastante conhecida no mercado, e a gente tem no nosso DNA isso, né? Fazer uniformes personalizados. Então, muito presente no futebol catarinense ao longo dos anos, mas também faço uniformes de empresa, uniformes de colégios, e é nisso que a Cíntia trabalha. E também diretora de prova de automobilismo. Esse é um outro capítulo. Faço a gestão de uma equipe de automobilismo da Porsche Cup Brasil, inclusive recentemente, agora acabou. Esse ano acabou, agora preparados para o ano que vem. Mas é bacana, é uma experiência completamente diferente também. Mas a gente gosta, a gente se envolve e participa. E como eu já estava sempre dentro do futebol, agora estou dentro do automobilismo também. E é uma experiência diferente. Faço toda a gestão do box, faço toda a parte de contrato, de burocracia, bem bacana. Eu tenho curiosidade sobre esse assunto pelo seguinte. Eu imagino que o que te movimentou a assumir isso tem a ver com aquilo que você vive no associativismo. De olhar para alguma situação e dizer, opa, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço isso aqui, eu dou conta, eu estou preparada. Então essa propensão a aceitar desafios que te fez crescer dentro do associativismo, eu fico imaginando uma cena, Gilberto, dela vendo alguma coisa acontecer, porque ela no começo ela ia não com nenhuma função, eu acho, né? Tava lá acompanhando o marido que é piloto. De repente ela começou a ver as coisas acontecendo, começou a botar a mão e disse, não, peraí, não é assim, deixa que eu resolvo. Até que alguém disse, então toca você, tá resolvendo tudo. Tô brincando, mas como é que foi esse processo? Foi bem isso mesmo. Antes eu digo que eu ficava fazendo sala para os convidados, para o patrocinador, né? Mas a gente começa a perceber onde é que eu posso ajudar. E daí a gente vai aprendendo, vai olhando e vai absorvendo, né? Vai trazendo para si. E hoje, na verdade, a gente tem um engenheiro mecânico, né? E aí eu comando eles todos, e o próprio piloto, e faço toda a parte burocrática e o apoio de boxe. Então, e ainda continuo recebendo os patrocinadores e conversando e fazendo ativações com eles. É bastante dinâmico, assim, bastante desafiador também. Que legal, parabéns por isso. Eu fiquei muito curioso quando descobri isso, essa vertente da Cíntia, né? Eu conhecia já o trabalho do André como piloto, mas não sabia disso até tempo atrás. Muito legal. Gilberto, e a tua história como empresário? Eu hoje sou diretor de projetos e administrativo da FACISC, que é a nossa federação, né? Mas existe a CACB, que é a confederação. Então a Enflo hoje faz parte disso. Inclusive, muito que em breve agora a gente vai estar reunido para realmente discutir a questão do sublimite do Simples Nacional. Nós estamos aí basicamente há 8 anos sem um reajuste. Isso realmente está deixando os microempresários, os pequenos empresários, desculpa, numa condição de ter que fazer burlar, inclusive. Até porque você tem um teto e você acaba chegando próximo a ele, você tem que sair do Simples Nacional e entrar no lucro presumido ou lucro real,
que isso é uma outra modalidade que o pequeno ele não está pronto, né? Então, nós estamos trabalhando sim para que tenha esse reajuste e estamos buscando aí realmente só correções, que vai chegar em torno de 8 milhões e 600 mil reais para o pequeno empresário e estamos convictos, vamos tentar, né, conseguir lá no Senado, enfim, que os deputados consigam nos dar esse apoio e que a gente consiga votar e quem sabe torcendo muito para que talvez em janeiro a gente já coloque em prática o novo reajuste do Simples Nacional. Então, a Énfolo está participando assiduamente. Já fizemos vários encontros e agora em dezembro temos um realmente que eu acho que vai dar a condição de que a gente consiga fazer isso consiga fazer isso para que nós conseguimos dar para o nosso associado uma questão de reconhecimento, né? Que ele reconheça que a associação realmente está trabalhando e defende os interesses dele. Perfeito. Agora eu vou voltar para a pergunta. Voltar para a pergunta. Edmilson, eu desde novo já tinha um perfil empreendedor. Por que eu falo isso? Eu tinha 10 anos de idade quando o meu pai e minha mãe nós nos mudamos de Criciúma, sou natural de Criciúma, nos mudamos aqui para Florianópolis. E fomos morar bem perto ali do estádio Orlando Scarpelli. E nós realmente, família simples, humilde financeiramente, então realmente era tudo contadinho. E eu tinha uma necessidade, eu sentia essa necessidade de ajudar. E eu comecei a vender pipoca no Campo do Figueirense. E então eu estudava pela manhã, ou seja, à tarde vendia picolé. E nos dias de sol, lógico, enfim, eu me virava, tentava me virar para ajudar. Os jogos do Figueirense, na quarta noite e domingo, eu estava todos os jogos vendendo pipoca lá. E eu sentia que aquilo fazia parte de mim. Em 1979, eu fiz um curso no Senai de torneiro mecânico. Assim que eu concluí o curso, eu arrumei uma vaga, meu pai trabalhava na Dominique, inclusive ele me ajudou nisso, a arrumar essa vaga para me fazer uma vaga de estágio de 6 meses. Aí eu fui para o Dominique e fiz 6 meses ali de estágio. Na última semana, que já estava encerrando o meu estágio, eu preocupado se eu ia ficar ou não, eu fui lá, bati na sala do meu chefe, seu Sérgio Raides. Aí ele me atendeu e eu perguntei para ele, seu Sérgio, essa semana encerra meu estágio, eu gostaria de saber se eu vou continuar ou não. E ele, meio que ironicamente, ele falou assim, rapaz, vai trabalhar. Ali eu já entendi que eu iria ficar. Eu trabalhei durante 14 anos ali na Dominique. E olha só como é curioso esse negócio do empreendedor. Eu ganhava bem, porque eu me dedicava muito, o meu salário realmente era bom. Eu gostava dos meus colegas de trabalho. Eu gostava do meu patrão, que era o responsável pelo chão de fábrica. Eu gostava do que eu fazia. Mas eu não me sentia bem, me faltava algo. Sempre me faltava algo. E esse algo, Edmilson e Cíntia, era eu trabalhar para mim. Em 95, eu comecei a minha empresa, sozinho. Depois de um ano, mais ou menos, eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar sozinho para dar conta. Eu contratei um colaborador para trabalhar na área de solda, porque, na verdade, quando eu trabalhava sozinho, eu atendia telefone, atendia o cliente, eu comprava material, eu fazia o serviço, levava ainda, tirava a nota fiscal, era eu. E minha empresa hoje tem 30 anos, hoje eu tenho 40 colaboradores. Falo isso realmente com uma condição de um sentimento, aí vai naquilo que tu falou do início, lá parece um sentimento de dever cumprido, porque quando você não tem nada e você chega num certo ponto e está reconhecido no mercado... O nome da empresa, para quem não conhece? Metalúrgica GR, vem de Gilberto Eck. Uhum. Então essa conquista, ela é muito, para mim, ela é muito importante,
porque eu já estou consolidado, ou seja, a Metalúrgica está consolidada no mercado. Então, você ter 40 colaboradores hoje, ter um gerente de produção, ter pessoas que cuidam do teu financeiro, ter pessoas que... Ela cresceu de uma maneira realmente muito salutar. E a gente sabedor de que foi nós que começamos, inclusive eu tenho a minha primeira nota fiscal. Eu tenho num quadrinho ela lá, que eu tenho lá, e inclusive quem redigiu, quem escreveu o serviço foi eu, quem fez a nota foi eu. A caneta. Então isso, assim você já viu, né? Acho que eu já mostrei para ti. Já. Então isso é muito gratificante. E hoje nós estamos aqui na frente de uma associação que eu vou dizer, eu saio da gestão agora, entrego para a Cíntia, que realmente eu não tenho dúvidas de que vai fazer uma bela de uma gestão, e eu estou na torcida para que isso aconteça. Não tem ninguém, mas ninguém que está torcendo mais do que eu para que isso aconteça. Até porque a gente sabe da qualidade da Cíntia, sabe da dedicação. Ela montou um time muito bom e vai dar continuidade do que a gente estava fazendo. E também tem novos projetos, enfim, nós vamos estar lá para apoiar. O associativismo ele é incrível. O associativismo realmente, cara, não tem explicação. Né? Como a Cíntia falou, tem uns que entram para abarganhar alguma coisa, mas tem outros que entram com alma, com dedicação, não olhando para o seu próprio nariz, mas fazendo as coisas acontecerem para que fique bom para todo mundo. O associativismo é incrível, cara. A gente quer que o poder público, o privado, a sociedade, no modo geral, que elas se dê bem. A gente quer uma São José melhor. A gente quer o estado de Santa Catarina melhor. A gente quer um Brasil melhor. E para isso a gente está aqui, basicamente, todos os dias, trabalhando, claro, para que isso aconteça. Então, eu, desde a minha adolescência lá, que eu vendia picolé e pipoca, e hoje como empresário, realmente eu sinto que eu sinto a sensação de dever cumprido. Parabéns, Gilberto, pela tua gestão. Quero te agradecer, né, por ter me tirado do meu sossego. Lá estava tão de boa. Estava de boa no núcleo jovem. Eu, com mais de 40, já não podia ter cargo no núcleo jovem, então estava lá acompanhando as coisas, frequentando. O Gilberto foi lá numa reunião do núcleo, na abertura de um ano, 2022, 2023, e me viu ali, perguntou pro Luan quanto tempo eu tinha de associativismo e tal, viu que estava elegível, né? Me trouxe para a diretoria, me fez o convite. Foi muito bacana essa experiência e obrigado pela confiança. E também, reforçando o agradecimento, obrigado pela continuidade, né? A Cíntia agora pega essa pasta, dá mais um holofote ainda e vamos adiante com vocês. E é muito bacana ter um ambiente como esse, aprender com pessoas assim, né? Com empresários que têm sucesso, sobretudo com o ser humano, né? Que tem em cada um de vocês. Muito obrigado, de verdade. Reta final aqui, fica à vontade. Eu só queria fazer mais um adendo. Esse tempo que a gente teve na frente aqui da associação, eu não posso deixar de reconhecer que muitas pessoas realmente fizeram parte disso. Hoje a associação ela está num momento realmente importante, muito importante, mas se não fosse o apoio de algumas pessoas no Conselho Deliberativo, se não fosse a dedicação de vários membros da diretoria executiva, e eu vou te dizer uma outra coisa para você, Cíntia, e você, Edmilson, que colaboração que a gente teve dos nossos colaboradores. Eu não posso deixar de destacar porque nós temos colaboradores que se doam de uma forma que você não encontra aí no mercado. Isso é contar nos dedos para você realmente conseguir. E eles fazem toda a diferença, pode ter certeza disso. Então, não posso deixar de encerrar esse nosso bate-papo, deixar de agradecer imensamente o Conselho Deliberativo, diretoria executiva e todos os nossos colaboradores. Obrigado, Gilberto. Cíntia, eu vou te convidar a fazer uma tua mensagem final, teus agradecimentos, se você quiser, mas eu vou te pedir, fazer também uma convocação, um convite a quem nos assiste, eventualmente ainda não é associado, né? Que faça esse convite também. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez, presidente Gilberto, por todo o apoio, por toda a confiança, por acreditar
que a gente vai continuar honrando e fazendo acontecer. Pode ter certeza que eu quero muito que dê muito certo e conto com essa diretoria que eu realmente escolhi com todo carinho, que eu tenho certeza que vão colaborar muito, vão contribuir para que a gente chegue no final dessa gestão com sucesso, entregue uma gestão realmente que faça diferença. Agradecer também ao Conselho Deliberativo, né, por ter apoiado e confiado no nosso trabalho, e também aos colaboradores, porque a gente sabe que a gente precisa deles, porque como o Edmilson falou, nós somos voluntários, a gente se dedica sim muito, mas a gente precisa do braço do colaborador aqui dentro para que a coisa realmente funcione, né? É o mão na massa que a gente precisa, que a gente não consegue, a gente tem as nossas empresas, não consegue estar integralmente aqui, né? E como o Edmilson bem falou, então eu quero convidar a todos para conhecerem a nossa entidade, para visitarem aqui o nosso prédio. Além de lindo, ele é muito funcional, ele tem muitas atividades, ele tem cursos para todos os ramos, para todos os níveis de aprendizado também. Venham conhecer o nosso Conecta 360, que é a nossa cereja do bolo. Conheçam a nossa associação, se associem, façam parte desse movimento. Ajudem a gente a construir uma associação melhor, uma São José melhor, uma Santa Catarina melhor e um Brasil melhor. Porque se a gente não fizer a nossa parte, é isso que eu realmente acredito, sabe, presidente? Se a gente faz a nossa parte, o movimento começa a ganhar força e começa a retribuir. Então, é um convite que eu faço com todo carinho, que venham conhecer a nossa associação e participem conosco. Conheçam os núcleos, né? Se identifiquem com algum núcleo, porque realmente vale a pena. Nós aqui somos exemplo de que vale a pena a dedicação e vale a pena estar nesse contexto, nesse universo. Muito obrigada, presidente, e estamos juntos aí em frente. Muito obrigado, Cíntia, parabéns e muito sucesso. Conta com a gente, né? Comigo na diretoria, com o Gilberto no conselho, também como amigo, acompanhando todo esse processo que a gente vai comemorar muito, vai celebrar muito nessa próxima gestão. Obrigado, Cíntia, obrigado. Parabéns, Gilberto, pela gestão até aqui. Obrigado pela confiança e que seja muito leve também no Conselho Deliberativo. Aliás, já temos mais um aliado lá, né, no Conselho, que é sempre bom. Temos vários aliados do Conselho, agora mais um. Obrigado a vocês dois. E para você que acompanhou esse podcast, deixa eu fazer um convite muito especial. Quero que você contribua para a gente fortalecer esse movimento, fortalecer este podcast, inclusive. Então, se inscreve no nosso canal aqui, se você está vendo pelo YouTube. Vai para as nossas redes sociais, @EnfluCDL São José. Vai lá, segue nosso perfil também, compartilha nossos conteúdos, faça parte, se envolva cada vez mais, porque você faz parte disso. Todos nós, como disse Cíntia, como disse Gilberto, é um movimento para que a gente fortaleça São José, fortaleça a região, fortaleça Santa Catarina, fortaleça o Brasil. Então, esse é o nosso movimento, esse é o nosso chamado e você está convidado. Segue aí, compartilha e manda esse vídeo para quem tem essa visão de crescimento e de solidariedade, não, de uma visão social mais ampla para que você faça parte disso também. Tá bom? Conto com você, um abraço e até o próximo episódio do nosso AEnfloCast. Tchau, tchau.